Olá, meus alunos da biologia. Vamos iniciar aqui mais uma sequência didática, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos abordar função do segundo grau. Na aula anterior, nós falamos, né, um pouco sobre a equação, agora vamos dar introdução às funções. Função do segundo grau, né? Sou o professor Daniel e vamos iniciar. Vamos lá. Há várias situações do dia a dia em que a função quadrática está presente, também conhecido como função do segundo grau. Na engenharia, na arquitetura, na física, na biologia, nos esportes, indústria e comércio e comunicações. Isso aqui são, dentre outras, várias aplicações da nossa função do segundo grau. Então, vamos lá ver a definição de função do segundo grau. Seja A, B e C, números, aqui, A, B e C, números reais, né? São números reais, né? E A diferente de zero, a função R nos reais. R no R aqui quer dizer o quê? Que o conjunto do domínio são todos os números reais e o conjunto de imagem também todos os números reais. Tá o quê? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aqui ficou um pouco em cima, mas aqui é mais c. Tá o quê? Para todo x pertencente aos reais. É chamada função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Então, gente, em outras palavras, eu tenho aqui, ó, que a minha função quadrática f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho o quê? Eu tenho que A tem que ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero, tudo isso aqui é igual a zero. E vai sobrar quem? Bx mais c, onde a gente já vimos que isso aqui nada mais é do que uma função afim. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2. Quem é A? A é o termo que acompanha x. Então, eu tenho um oculto aqui. Quem é B? B é o termo que acompanha x. E C é o termo independente. Então, A é 1, B é 3 e C é 2. Nesse caso, eu tenho y igual a x ao quadrado. Nas aulas anteriores, a gente já falou que f de x é a mesma coisa de y. São a mesma notação. Então, eu vou ter o quê? Ó? Um oculto aqui, não é isso? Então, eu vou ter A igual a 1. Como eu não tenho B nem C, então, B é igual a 0, C é igual a 0. Aqui eu poderia escrever como sendo f de x é igual a x ao quadrado mais 0x mais 0. Só que a gente sabe que tudo isso aqui é zero, e zero é o elemento neutro da adição. Aí eu vou ter aqui x ao quadrado menos 4, então A é 1, B é 0 e C é igual a menos 4. A função que relaciona a área A de um quadrado com a medida x do lado é dado por... Quem é a área do quadrado? É lado ao quadrado, então eu posso escrever f de x igual x ao quadrado. Então, essa é uma questão de função de segundo grau. O grafo de uma função quadrática é uma parábola, gente. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui, ó, o gráficozinho aqui, né? Vamos analisar aqui, ó, o plano cartesiano, ó, o eixo x, o eixo y, né? Aí eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada para cima. Concavidade é justamente esse espaço de dentro. Aí o que é que vai acontecer? Como a gente viu lá na função afim, as raízes vão tocar o eixo x, porque nós vamos ter o pau ordenado x1, vou botar assim, ó, x1, né? Como sendo a primeira raiz. x1, aí esse x zero o y. Aí eu tenho x2 e zero o y. Então, como é a função polinomial de segundo grau, então eu tenho quantas raízes? Duas raízes. Então, as raízes tocam o eixo x, né? Aí eu tenho aqui ó, os vértices, vamos ver mais na frente, ó. Vou ter aqui um pontozinho, que nesse caso é ponto de mínimo. Então, aqui eu vou ter um x do vértice e um y do vértice. Então, nesse caso, são os pontos da parábola. A parábola intercepta o eixo y na coordenada igual a c. Então, gente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver daqui a pouco, de maneira detalhada, o papel de cada um desses parâmetros, ó, ax ao quadrado, não é isso? Mais bx mais c. Então, A tem uma relação em relação à função, né?
tem um comportamento B e C. C, a gente já sabe que é o valor que intercepta o eixo Y. Ok? Então, vamos lá. Concavidade da parábola. O que acontece? Quando A é maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, nós temos aqui, ó, a concavidade da parábola é voltada para cima. E aqui, ó, nesse caso, é justamente, ó, x', né, que a gente chama lá, e aqui x duas'. E esse pontozinho que toca aqui é o nosso C. Então, o parâmetro A vai determinar a posição da concavidade. Então, nesse caso aqui, concavidade voltada para cima. Aí, vamos lá. Agora, vamos ver quando A for menor do que zero. Quando A é menor do que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, nós vamos ter aqui, ó. Aqui a gente continua tendo duas raízes, né? X', vou colocar dessa maneira, e x duas'. Aqui é justamente o pontozinho que toca o parâmetro C, e eu tenho que a concavidade é voltada para baixo. Nesse caso aqui, gente, adiantando, eu já tenho um ponto de mínimo, que é o menor valor possível que essa função de segundo grau pode ter. E nesse caso aqui, eu já tenho um ponto de máximo. Então, esse é o maior valor. E vamos ter os pares ordenados, que vai ser x do vértice e y do vértice. Aqui, x do vértice e y do vértice, porque sempre vai ser um par ordenado. Então, vamos lá. As raízes da função quadrática. Quem são essas raízes que a gente viu lá no gráfico, que interceptam o eixo x? Chama-se zero ou raiz da função polinomial de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Números reais, x está o que? F de x é igual a zero. Então, vai ser valores que vai zerar o meu y, porque f de x é igual a zero. Então, por isso que eu vou ter o par ordenado x' e zero, e vou ter o par ordenado x duas' e zero, porque o y vai ser igual a zero. Eu vou determinar um valor de x que zera o meu y. Então, as raízes da função, as soluções da equação de segundo grau, as quais são dadas pela forma de Bhaskara, sendo, primeiro, delta. Quem é delta? B, levando em consideração que tem esse aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. É considerado uma função polinomial de segundo grau completa, porque eu tenho os três parâmetros, a, b e c. Então, delta, que também é conhecido como discriminante, é igual a b ao quadrado, que é o valor que acompanha x, menos 4, que multiplica c. A é o termo que multiplica x ao quadrado, e c é chamado de termo independente. A partir daí, nós vamos determinar x' e x duas'. Eu gosto de escrever dessa maneira, o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por quê? B ao quadrado menos 4ac é a mesma coisa do meu delta, que também é conhecido como discriminante. Então, daqui, ó, eu vou ter x', que vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, e vou ter x duas', que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Dessa maneira, eu encontro o meu x' e o meu x duas'. Ok? Então, vamos a uma observação agora. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando chamado de discriminante. Então, gente, quem vai me dizer a quantidade de raiz é justamente o meu delta, ou o meu discriminante. Vamos lá. Se ele for positivo, se o delta, vou colocar até aqui na frente, se o delta, né, a gente costuma chamar de delta, mas também discriminante, for maior do que zero, há duas raízes. Então, eu tenho x' e x duas'. Quando delta é igual a zero, só existe uma raiz. Então, aqui, ó, quando delta é igual a zero, só existe. Por quê? X' vai ser igual a x duas'. E quando delta for negativo, delta menor do que zero, não existe raiz real. Que vai ser uma coisa desse tipo, ó. Vamos pegar aqui, menos raiz de 10. Existe raiz quadrada de menos 10? Não. Então, nesse caso, não existe raiz real. Então,
Delta maior do que zero, duas raízes distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais, que na prática é apenas uma. E delta menor do que zero, nenhuma raiz real. Certo? Então, vamos aqui. Agora, em relação ao gráfico. O que é que acontece em relação ao gráfico? Em relação ao gráfico, o meu A maior do que zero, né? O A positivo. Quando o A é positivo e delta é igual a zero, toca apenas um lugar, porque eu vou ter que x' é igual a x2'. Quando delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas aqui, ó, x' e aqui eu tenho x2'. E quando o delta é menor do que zero, a gente percebe aqui, ó, que o gráfico não toca, a parábola não toca o gráfico, então não existe raiz real. Agora, quando A é menor do que zero, né? Negativo. Então, delta igual a zero, aqui não está mais toca um ponto, porque x' é igual a x2'. Delta maior do que zero, então eu vou ter duas raízes, x' e x2'. E quando delta for menor do que zero, a gente vamos perceber aqui, ó, também que a parábola não toca, né, o eixo x. Então, não existe raiz nesse caso. Então, aqui é a relação entre a concavidade e o nosso discriminante. Ponto de interseção da parábola com o eixo y. Como eu já disse, o papel do C é justamente tocar o eixo y. Então, aqui, ó, o valorzinho de C toca o eixo y. Então, vamos supor, se eu tenho x² mais 5x mais 6. Então, essa parábola aqui, ela vai tocar y justamente no ponto 0 e 6, porque 6 determina onde a parábola vai tocar o eixo y, e aqui é o eixo x. Ok? Aqui o gráfico, né? A construção do gráfico. Pode observar aqui, nós vamos fazer igual na função afim, a gente vai atribuir valores aqui, ó, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Agora, a minha funçãozinha aqui, eu posso escrever como sendo f de x igual x². Quando o x for -2, vai ficar -2², 4. Então, a gente vai colocar aqui, ó, x igual a -2, né? Que vai ficar aqui, x aqui ó, igual a -2. Eu vou ter que o meu b vai ser aqui 4. X igual a -1 1. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a 1, e eu vou ter aqui, ó, o par ordenado 1. X igual a 0, 0² é 0. Então, vai passar pela origem aqui, ó, em 0 e 0. Quando o x for 2, 2², 4. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a 2. Então, aqui igual a 4. X igual a 3, 3², 9. Então, eu vou ter o par ordenado aqui, ó. E depois eu vou ligar todos os pontos. Quando eu ligar todos os pontos, eu vou ter aqui a minha concavidade. Então, aqui, ó, eu sei, nesse caso, que existe ponto de mínimo, não é isso? Porque o A é maior do que zero, então a concavidade voltada para cima, então existe ponto de mínimo, que é justamente aqui, ó, o menor valor possível é justamente o par ordenado 0 e 0. E C é igual a 0, porque passa pela origem. Aqui temos um exemplo, né? Aqui novamente, ó. Como a gente viu aqui, ó. Fazendo aqui, ó. X igual a -2, né? Substituindo vai dar 5, fazendo esse cálculo aqui para a gente não perder tempo. Porque eu vou fazer só o primeiro. Aqui, ó. Quando o x for -2, vai ficar o f de -2. Então, vai ficar -2², -2 que multiplica -2, -3. Então, o f de -2, aqui vai ser 4, menos por menos vai dar mais 4 menos 3. Então, o f de 2 vai ser 8 menos 3, 5. Então, eu tenho aqui, quando o x for 2, y é 5. Quando o x for -1, fazendo o mesmo processo, y é 0. Quando o x for 0, y é -3. Quando o x for 1, y é -4. Quando o x for 2, y é -3. Então, dessa maneira, eu crio minha tabela e vou atribuindo os valores aqui, ó. O primeiro ponto, ó, -1 e 0. Não, vamos começar pela ordem. -2, quando o x for -2,
e 5. Ó, o ponto vai ficar aqui. Ó. Aí, x menos 1 e 0, o ponto aqui. 0 e menos 3, que é justamente o meu C, né? A gente vê aqui, ó. 1 e 4, quando x for 1, y é menos 4, tá aqui, ó. 2 e menos 3, quando x for 2, vai ser menos 3, eu ainda tenho outro pontinho aqui qualquer. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ligar todos esses pontos. Quando eu ligar todos esses pontos, aí eu vou ter aqui, ó, o gráfico da minha função quadrática. Parábola voltada para cima, né? Porque o a é maior do que zero. Certo? Então, vamos lá. E as coordenadas, gente, para finalizar aqui, as coordenadas que a gente falou muito aqui é justamente o x do vértice e o y do vértice. Aqui, ó, quando a é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, existe um ponto que um ponto de mínimo. Aqui, ó, o a maior do que zero. Se o a é maior do que zero, a concavidade, ó, é voltada para cima. Então, existe esse ponto aqui, ó, que é o ponto de mínimo. É o menor valor possível que essa função do segundo grau pode obter. Agora, quando a é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, existe ponto de máximo. Existe um pontozinho de máximo, que é justamente aqui, ó. O x do vértice e o y do vértice. E quem é o x do vértice? O x do vértice nada mais é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Dessa maneira, eu encontro ponto de mínimo e encontro ponto de máximo. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza mais uma aula. Na próxima aula, vamos trabalhar as questões que envolvem a função do segundo grau. Valeu e tenha um bom dia e um forte abraço.